Sr. Presidente, muito obrigado. Começo por agradecer ter-me dado a palavra. Cumprimento toda a gente que está na sala e todos aqueles que nos ouvem à distância. E começo hoje por agradecer os inúmeros telefonemas e as várias mensagens de apoio que recebi por parte de vários militares e alguns ex-combatentes depois da última reunião de Câmara. A ideia transversal à maioria dessas mensagens foi o elogio à minha forma de estar e o pedido para continuar a ser quem sempre fui. Reforçando o agradecimento inicial, repito hoje publicamente aquilo que respondi a cada um em jeito de esclarecimento para todos os que nos ouvem neste momento. Percebendo o objetivo por trás daquela encenação, posso garantir-vos que não me deixarei condicionar por ameaças, por decibéis elevados ou por ataques pessoais encomendados e executados por personagens sem servis e que, por isso, não podem merecer o meu respeito. A minha voz continuará a fazer-se ouvir, continuará a ser a vossa voz e estes episódios limitam-se a reforçar a certeza de que estamos a ser a oposição de que Abrantes precisava e é por isso que afirmamos cada vez com mais frequência que Abrantes tem alternativa. À semelhança daquilo que tenho vindo a fazer nas últimas reuniões de Câmara, quero hoje fazer referência a dois abrantinos cujos exemplos de vida merecem ser conhecidos pela nossa comunidade. Refiro-me ao Sr. Coronel Carlos Campos e o Sr. Comandante Conde Martins. O Sr. Coronel Carlos Campos, natural de Rio de Moinhos, falecido no passado dia 17 de novembro com 92 anos de idade, representou Portugal nos Jogos Olímpicos de 1972 em Munique, na modalidade de hipismo, tendo disputado vários concursos internacionais, grandes prémios e taças das nações. Foi membro do Conselho Técnico da Federação Equestre Portuguesa entre 89 e 92 do século passado e mestre de equitação. O Sr. Comandante Conde Martins, natural de Abrantes, felizmente ainda vivo e com 87 anos de idade, a quem a revista Zara e o jornal digital Mediotes.net dedicaram há alguns meses artigos muito interessantes, foi comandante da quadrilha de submarinos, adido de defesa nas embaixadas de Portugal em Madrid e Atenas e o primeiro português a conquistar um campeonato do mundo de vela em 1953 no Mónaco, na classe de Snipe. Deixamos assim uma recomendação ao município para que, oportunamente e pelos meios próprios, destaque os exemplos de vida destes nossos dois conterrâneos, entre todos conhecidos ou ainda por conhecer. Sr. Presidente, deixe-me recordar-lhe que, tanto tendo-lhe pedido alguns documentos nas últimas reuniões de Câmara, continuam por entregar e respostas por dar, portanto, o relatório e contas da ALOGOS relativo a 2022, o ranking da transparência municipal mencionado pelo Sr. Presidente há duas reuniões atrás, as respostas às questões que colocámos na reunião de Câmara de 8 de agosto deste ano e respostas a questões que colocámos recentemente, como, por exemplo, a percentagem de utilização da capacidade instalada no Inoblínea. Sr. Presidente, à semelhança daquilo que fez o Sr. Vereador Vítor Moura, eu também vou ter que fazer referências à Assembleia Municipal, não para fazer comentários sobre declarações de deputados do Partido Socialista, mas, como sabe, assisti como compete na qualidade de vereador à última sessão da Assembleia Municipal e pelo facto de aí não poder intervir por minha iniciativa, gostaria de questionar o Sr. Presidente sobre algumas considerações e algumas afirmações e algumas perguntas que foram feitas e que ficaram sem resposta. Quando lhe foi lembrado que os abrantinos estão a perder poder de compra desde 2015, também lhe foi dito que ele está a subir desde 2017 na sub-região do Médio Tejo. O Sr. Presidente usou os argumentos da pandemia e das guerras no mundo, tendo afirmado, e passo a citar, que a perda de poder de compra é absolutamente universal. Portanto, no seu entender, e ao contrário do que revelam as estatísticas, acha mesmo que o índice de poder de compra não está a subir no Médio Tejo e nem noutros municípios do interior, como Oleiros, Nisa ou Proença Nova. Portanto, são dados objetivos que dizem que estes concelhos, e nomeadamente o Médio Tejo, têm o seu poder de compra a subir. Eu, na última reunião de Câmara, já tinha abordado este assunto, pelo que permita-me que lhe recorde as minhas palavras estas que nos poderão dar pistas para uma reflexão conjunta que nos aproxime das respostas que podem estar na origem desta realidade. E passo a citar aquilo que disse na última reunião, perguntando-lhe se, na sua opinião, é que se deverá a perda de poder de compra das famílias abrantinas. Considera que poderá ter a ver com a criação de empregos em número insuficiente e que esses empregos não são qualificados e por isso são mal remunerados? Ou estará relacionado com a imigração dos abrantinos mais qualificados?
Ou será a consequência lógica de uma maior dinâmica económica e de emprego noutros municípios do Médio Tejo? Ou, por último, será a conjugação destas três situações? Ainda na Assembleia Municipal, quando felicitámos 5 empresas abrantinas por terem sido designadas PME Excelência do Ano, apesar de Abrantes se distanciar cada vez mais de outros concelhos comparáveis, como é o caso de Tomar e Torres Novas, com o dobro das empresas PME Excelência, ou de Orem, com quase 10 vezes mais, portanto estamos a falar de 5 para 46, o Sr. Presidente respondeu que o facto de termos PME Excelência não é sinónimo só por si de dinamismo económico, de termos brutais empresas, porque temos tanta empresa tão boa no nosso concelho que não tiveram este prémio de excelência, que fazem um trabalho absolutamente extraordinário. Isto é preciso inscreverem-se numa plataforma, é preciso ter um conjunto de requisitos burocráticos que nem todos se dispõem a isso. E é preciso pagar. É preciso pagar, repetiu o Sr. Presidente. Portanto, isto não é tão linear assim. Bom, se começamos a ir buscar artigos e rankings e coisas assim a toda a hora para justificar, o melhor é pôr os pés no chão e perceber verdadeiramente o que acontece e deixarmos de demagogia. Palavras do Sr. Presidente. Ora, o Sr. Presidente tem usado recorrentemente artigos e rankings e coisas assim e até aplaudido os que vêm dos seus apoiantes, como aconteceu, por exemplo, com o ranking da transparência municipal e com a comparação das taxas de IMI em Abrantes e Tomar. Vai deixar de usá-los e aplaudi-los ou, pelo contrário, considera bons os artigos e rankings e coisas assim que são usados por si e pelos seus apoiantes e demagogia os que são usados pela oposição? Além disso, considera irrelevantes, não representativos e inúteis os prémios PME Excelência atribuídos às empresas abrantinas que só os receberam porque pagaram para isso? É esse o valor que o Sr. Presidente atribui a esse prémio e estatuto? Mudando de assunto, foi-lhe ainda perguntado na última Assembleia Municipal se já teve a oportunidade de falar com o Ministro da Saúde, porque o Sr. Presidente da Ordem dos Médicos ou com o Sr. Presidente do Sindicato dos Médicos para lhes explicarem o que se passa com a falta de médicos para cuidados de saúde primário. O Sr. Presidente já falou? É que recordamos que o Sr. Presidente assumiu este compromisso na sessão da Assembleia Municipal, realizada em setembro, quando afirmou para perplexidade geral que temos de começar a discutir os assuntos muito mais à séria e com muito maior responsabilidade do que temos feito até aqui. De facto, é uma vergonha ter as nossas pessoas fragilizadas com a ausência de médicos. O Sr. Presidente até aqui não discutiu estes assuntos muito à séria e com toda a responsabilidade? Eu acredito que sim. Só agora é que acha uma vergonha ter as nossas pessoas fragilizadas, quando sempre recusou os nossos alertas e propostas de solução? Uma última consideração relativa à Assembleia Municipal que se realizou na última sexta-feira, sobre a intenção do município, revelada ao Jornal Económico há precisamente 2 meses, de comercializar junto de autarquias e empresas as soluções de digitalização de códigos open source que aplicou internamente nos serviços depois da aprovação desta Assembleia Municipal, que se previa tivesse ocorrido na última sessão. Ora, o esclarecimento dado pelo Sr. Presidente na Assembleia Municipal contradiz totalmente as declarações do Sr. Vereador ao Jornal Económico, tendo dito que o objetivo é partilhar o exemplo do município, nunca se tendo pensado na criação de uma estrutura de negócio, e eu pergunto-lhe se pode explicar esta dualidade de entendimentos. Para concluir, e apesar de ter ouvido as explicações do Sr. Vereador João Gomes na última Assembleia Municipal, como fiquei com algumas dúvidas, faço as seguintes considerações em relação à requalificação da Ribeira de Ridemoinhos. Questiono em que situação se encontra atualmente esta requalificação e se o município já reuniu com a Agência Portuguesa de Ambiente para reavaliar o projeto e os termos em que está a decorrer a obra. Lamentamos que se chame barulho e desvalorize as vozes da cidadania que alertam para aquilo que consideram ser erros e omissões de projeto que poderão configurar atentados ambientais, procurando dividir-se os cidadãos entre aqueles que estão connosco e aqueles que estão contra nós, sugerindo-se que os meios não interessam quando os fins parecem justos. Segundo o Mirante, o Sr. Presidente confessou-se surpreendido com o barulho que tem existido à volta da empreitada, a qual resulta de um projeto do Ministério do Ambiente, e terá afirmado que quem anda a falar são pessoas que estão agora a chegar e não sabem os problemas que temos tido. Os agricultores estão connosco e querem é ver o problema resolvido. Estamos numa luta contra o tempo, estamos a criar as melhores condições para as pessoas estarem seguras. Acrescenta ao jornal que o porta-voz dos contestatários, João Paulo Carvalho, garante que os proprietários ribeirinhos e associações de regantes não realizaram nenhuma deliberação sobre o projeto, acrescentando que nem sequer tiveram acesso a ele, apenas tomaram conhecimento numa reunião de Câmara, quando já estava tudo decidido. Por último, e de acordo com um documento que vimos partilhado pela Protege, Movimento pelo Tejo, de que o município de Abrantes é membro aderente, são lançados os seguintes alertas.
E passo a citar os alertas da Protege. As populações e os proprietários têm de ser ouvidos. A política de facto consumado já não resulta com crimes ambientais. Os financiadores, gestão do Programa Operacional Comissão Europeia, são sensíveis e não processam os apoios financeiros, isto é, o reembolso das despesas, se regras da concorrência não são seguidas, se partes interessadas não são ouvidas ou se são violadas leis e diretivas europeias, nomeadamente as relativas ao ambiente. Obras destas e conduzidas desta forma causam danos reputacionais junto de outras autarquias com preocupações ambientais, sociais e de governação. Protocolos secretos e obras conduzidas desta forma causam danos reputacionais junto de autoridades nacionais congêneres em países da União Europeia e junto da Agência Europeia do Ambiente. Há órgãos inspectivos e inspeções às autarquias e às instituições públicas que, com a pressão da opinião pública, vão agir. Dúvidas sobre a persistência na intenção de executar uma obra contrária ao que o bom senso aconselharia podem levar à investigação sobre interesses ocultos dos decisores. Associações, proprietários, a propriedade inclui o leito da Ribeira, ou cidadãos podem interpor providências cautelares, intimações e ações junto dos tribunais. E por último, mas não menos importante, ou no mínimo preocupante, o alargamento e linearização vão criar uma via rápida para a água, uma bacia bastante grande a montante, que chegará em pouco tempo e em força ao início da aldeia de Redemoinhos, potenciando uma catástrofe ainda maior do que aquelas que têm acontecido sobre esta povoação. Muito bem, Sr. Pedro. Muito obrigado.